Olá, que bom que você está aqui no canal Conhecer para Transformar, neste nosso quarto encontro para falar do livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria de Oswaldo Polidoro. Este é um projeto do portal Conhecer para Transformar, um espaço para a gente ampliar o conhecimento de informações importantes que podem ajudar em nossa evolução. Este é o quarto episódio do livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria. É uma história que você viu aí nos anteriores, mostra como é o trabalho das legiões espirituais e de um médium que tem o dom da psicometria. É uma história também que traz importantes reflexões sobre o bom comportamento, sobre os pensamentos saudáveis, sobre a prática do amor, as consequências de quando desequilibramos tudo isso e como temos que voltar para reparar, para vencer os nossos vícios. Nesse episódio, nós vamos ver o quanto é penoso para quem vive de formalismos, para quem adultera as informações enviadas por Deus e coloca tudo o que é humano na frente de Deus. A gente vai ver também as consequências de quem não usa corretamente as mediunidades. Mas antes da gente entrar, da gente mergulhar em mais um pedaço dessa história fantástica, quero lembrar para você que você faz aqui a sua inscrição no canal, né? Você curte esse vídeo, você indica para os seus amigos, dá um like, né? Ajuda a gente a chegar a um número muito maior de pessoas que queiram conhecer um pouquinho sobre a espiritualidade. Como eu disse, o EPED é o espaço permanente do estudo do divinismo, do divino monismo. No ano passado, esse grupo realizou uma série de palestras, né? Palestras sobre Deus, sobre responsabilidade, sobre mediunidade, sobre evolução, sobre os 10 mandamentos. Essas palestras todas estão aqui no canal, é só você maratonar. E tem muita coisa importante para você refletir sobre o que realmente é importante para a nossa espiritualidade. Mas vamos começar esse episódio de Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria. O livro narra ali, né, as histórias que mostram na prática, né, o que acontece quando voltamos para o plano espiritual, a importância de uma encarnação. A gente vê claramente como a justiça divina utiliza uma vida para os resgates e reequilíbrios. Reencarnar, gente, é ter a possibilidade de se corrigir, de evoluir, de desenvolver as suas virtudes. Durante a leitura de Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, você vai refletir sobre o que realmente importa a cada um de nós. Não é uma questão de religião, mesmo porque em nenhum momento Jesus criou uma religião. Mas ele apontou qual era o caminho a ser seguido, que é o comportamento. Jesus jamais empregou a palavra que corresponde à igreja. É uma palavra grega, né, ali, né, que ele falou em doutrina. E ressaltou que essa doutrina não era dele, e sim do Pai. A palavra igreja quer dizer reunião de pessoas, né, em grego, e a literatura espírita deixa bem claro, né, que a excelsa doutrina jamais será escrava de homens ou das criações humanas. Olha esse trecho do livro, olha que interessante. Deus é igual para todos os seus filhos, aos quais sustenta e determina, após havê-los emanado e manifestado. É do imo que os torna sujeito às suas leis, e leis que são fundamentais, sem jamais ter outorgado a instituições alguma o direito de ter autoridade sobre eles, para ganhá-los ou perdê-los. Ou seja, nós temos a obrigação de conhecer a doutrina trazida pelo Cristo, por Jesus. E conhecendo, devemos agir para ser moralizado, fraterno, para ser capaz de honrar com as mediunidades como instrumento de informes, de advertências e de consolo. Ninguém duvide que a verdadeira autoridade está na doutrina, a qual o divino modelo subordinou-se e não em autoridade temporal qualquer. Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria dedica um bom espaço para explicar como é o diagrama celestial. É uma verdadeira aula, né, durante muitas histórias de reparos numa encarnação. A gente tem ali várias histórias, né? E aí, num determinado momento, e eu vou trazer isso para vocês aqui, ele explica sobre o diagrama celestial. Olha lá. No centro, diremos, está a centelha divina. A partícula de Deus, em estado de virtude dormente, de valor espiritual em potencial. E no curso da evolução, atravessando os estados de inconsciência total, de automatismo inconsciente, de automatismo instintivo, vem aflorando e vem dar na espécie humana, vem atingir o estado de consciência individual, de razão, de capacidade racional. A entrada no ciclo da razão também tem muito que evoluir para chegar a ser alguma coisa de fato que se possa chamar de razão.
é evolução constante, a partir do momento em que fomos emanados. Porque teremos que crescer, desenvolver as virtudes que temos dentro de nós, e tudo isso para concluir o nosso processo evolutivo. Nós vamos ter que um dia ser Deus em Deus, evoluir. Você não será apenas desse tamanho, você vai ter que ser um Cristo um dia. Você vai ter que comandar uma legião, você vai ter que ampliar seu amor, sua sabedoria, seu conhecimento. E o texto segue falando sobre o diagrama celestial. No homem encarnado, por exemplo, temos o centro psíquico, o espírito. A seguir, temos os envoltórios energéticos que vão diminuindo de intensidade até atingir as primeiras partículas do corpo astral, que outros acham de subdividir em causal, mental e etéreo. Bom, aí tem a parte física, né, gente? Aí tem os gases, os vapores, os líquidos, os sólidos. E aí, a partir daí, começa a funcionar o organismo humano. Há umas partes glandulares, um número de órgãos que funcionam como que ligados diretamente ao perispírito ou corpo astral, onde se sabe que começa a ter origem e função o sistema nervoso geral. O livro ainda explica que o centro psíquico emite uma vibração que pode estar ou não em harmonia com as leis divinas. E aí, isso terá reflexo no nosso sistema nervoso, nas nossas glândulas, nos nossos órgãos e pode afetar a nossa saúde. Sabe aquela história de pense positivo para não atrair as dores, de pensar na solução e não na ferida aberta? É assim mesmo que nós contribuiremos para uma boa saúde nossa, física, perispiritual e espiritual. Afinal, gente, raivas, ódios, invejas, remorsos, todos os pensamentos que não são harmônicos, que fogem à lei de equilíbrio, tendem a envenenar e a matar aos poucos, a forjar a dor e a encurtar a vida. É uma aula de como nos beneficiar. É um alerta para você lutar contra as raivas, contra os ódios, contra as invejas, contra todos esses sentimentos ruins que tanto destroem a gente, que causam problemas físicos, que geram vícios mentais, desequilíbrios, que terão que ser arrumados no decorrer das nossas futuras vidas. Se quereis ter em dia a saúde do corpo, tende em dia a saúde do espírito. Vibrai amor, semeai harmonia, para colherdes luz, glória e poder. Mais adiante, esse tema volta na narrativa do livro, né? Do livro lá, Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, mas agora como um retrato de como a Terra é formada espiritualmente, incluindo o plano da matéria, esse aqui que nós vivemos, né? E isso vale a pena, né? A gente parar para pensar, para compreender isso, para entender esses diversos planos da vida, né? Que formam o nosso planeta. A crosta ou terra sólida é circundada de 7 céus, 7 faixas concêntricas e superpostas que se dividem em mais de 30 mil subcéus ou subfaixas. O mais um, que é o grau crístico, não se acha adstrito ao planeta, e sim ao sistema solar. Assim sendo, à medida que se afastam da crosta, vão os céus se tornando cada vez mais gloriosos ou celestiais, ou divinos, até atingir aquele que é o céu universal ou cósmico. O mais um, aquele que não é sujeito às leis comuns do planeta. É nesse céu crístico que estão os espíritos mais evoluídos, como Jesus, como Elias, como Jeová. Agora se para e pensa, né? É muita informação num livro só. Antes de destacar mais alguns casos atendidos por Elusainer, afinal de contas essas histórias mostram na prática, né, as consequências dos nossos desequilíbrios, dos erros, das desarmonias, eu quero trazer aqui mais um trecho com informações que contribuem para a nossa ampliação, né? Para a ampliação do nosso conhecimento, né? Para a compreensão de tudo isso. O narrador do livro, né? Dos Domínios Maravilhosos da Psicometria, de Oswaldo Polidoro, esse narrador é o parente ali, né? O familiar do Zainer. Ele elenca numa conversa com o Zainer ali, com os amigos dele, ele elenca 4 motivos básicos para um espírito reencarnar. Vamos ver em qual deles nós estamos. Evoluir normalmente, quando não tenha nenhuma culpa a resgatar, isto é, ir se tornando puro e sábio através das experiências comuns. Para efeito de provas, quando tenha falhado em alguma coisa, ou mesmo que tenha cometido algum deslize de somenos importância. Para efeito de expiações, quando tenha cometido ações tenebrosas, chegando a perder de todo, pelo tempo que durem as culpas, o direito de relativo livre-arbítrio. No caso dos cristos e dos abnegados,
que de si mesmo queiram tomar certos encargos com o fito de auxiliar a humanidade ou certos irmãos. Eu acho que a maioria de nós, encarnados, está entre as provas e as expiações. E que possamos usar de todos esses nossos elementos, de todo o conhecimento, para aproveitar essa grande oportunidade, para a gente ter pelo menos uma encarnação que seja apenas só para evoluir. E aí lá para frente, que a gente esteja nessa, né, das grandes missões. A gente falou muito aqui em vaidade, né? A gente falou muito em orgulho, a gente falou em soberba, a gente falou muito sobre a verdadeira religião, que não é formal, ela é prática, é a prática amorosa, ela é o respeito aos 10 mandamentos, respeito às mediunidades. A gente falou muito aqui sobre os vícios mentais que trazemos de outras encarnações. E por isso que eu vou destacar 2 histórias no domínios maravilhosos da psicometria que exemplificam muito bem tudo isso que nós estamos falando, de vaidades, de orgulhos, de soberba. A primeira história é sobre um frade que foi até o centro espírita para ser psicometrado porque pensou ser autoridade espiritual. Zainer disse que o via cheio de preocupações sectárias, que seus pensamentos não subiam e que ele não chegava aos planos mais elevados. Ele explicou que seus conceitos sectários, né, se chocavam com o que é a verdade. Por isso mesmo, sofria uma repulsão. Como ele tem um conceito que é muito mais baixo, e ela é uma crença absoluta dele, não adianta mostrar algo mais elevado. Ele não vai conseguir chegar a este plano mais elevado. E é claro que o frade não gostou muito ali do que estava ouvindo, mas ainda ouviu algumas explicações. Que, na verdade, Deus quer a moral da lei, Deus quer o amor do Cristo, Deus quer o cultivo da revelação que adverte, ilustra e consola. Zainer foi bem claro, diz que ele olhava somente para fora, para os formalismos das religiões e não olhava nem um pouco para dentro. O Senhor é vazio por dentro, disse ele. Bom, aí os dois conversaram muito ali sobre o papel da igreja, reconheceram que a verdadeira religião, gente, é a prática do amor, da pureza, da sabedoria, com base no comportamento, na ampliação do conhecimento e das mediunidades. Né? A religião, ela é viva, ela é prática, ela é pelo bem do próximo e, claro, de si próprio. A religião não é para você se curvar, não é para você temer Deus, não é para você criar rituais e formalismos. O plano espiritual orientou que ele deveria conhecer e ensinar os outros sobre a imortalidade do espírito, sobre a sua evolução, sobre a responsabilidade, sobre reencarnação e a comunicação entre os 2 planos da vida. E aí disse, e não esqueça de dizer que é crime se ajoelhar a paus e pedras, disse um dos mentores. Bom, ele foi lembrado do grande plano de restauração dos informes divinos, ele sabia ali que ele deveria contribuir para isso. Mas a resposta dele foi, olha, agora eu não posso fazer mais nada, agora eu sou velho, agora não dá, não posso. E aí está um grande erro de avaliação, né? Afinal, sempre é hora para a gente melhorar, para a gente corrigir, para a gente olhar mais amplo, para a gente praticar o amor, para a gente estar do lado da verdade. É claro que ele saiu mexido daquela sessão espírita, né? Daquele centro espírita, segundo o relato do livro, né? Ele leu muitos livros sobre o espiritismo, o frade passou a falar ali diferente em seus sermões, né? Ele reforçava que todos fizessem grandes atos de caridade para possivelmente serem acobertados de alguma culpa, né, infalível. Ele melhorou o discurso, mas ele podia ter abandonado os formalismos. Ele podia ter sido mais verdadeiro com as coisas de Deus, com a relação dele como Espírito Filho e Espírito Pai. Outro caso que eu vou destacar nesse episódio é do Joaquim. Ele era um médium vidente que se achava o cara, né? Aquele cara que estava acima do bem e do mal, porque tinha mediunidade, né? Ele é descrito no livro como aquela pessoa assim, a presunção em pessoa. Bom, aí a psicometria começou e Zainer foi muito inspirado pelos mensageiros, como narra ali no livro, né? Ele falou das vidas passadas e dos desequilíbrios dele. Bom, Joaquim interrompeu. Como poderiam falar, né, sobre minhas faculdades, sobre o meu trabalho? Né? O plano espiritual lembrou para ele ali, né, gente, que ele deveria sempre fazer o melhor e mais. Né? Aí ele fala assim, né, ele ouve isso, né, faça melhor, faça mais. Ele fala, mais do que eu faço? Melhor do que eu faço? Quem está me vendo aqui tem qualidade para falar melhor do que eu? Né? Suponho que estejam vendo muito mal. Né? E aí, gente, veio algo muito prático. O plano espiritual falou, bom, já que ele é médium, vamos mostrar, né? E orientou que ele prestasse atenção na evidência dele. Né? O plano espiritual começou a mostrar a Joaquim o que estava acontecendo do lado de lá.
E aí, de repente, ele vira e fala assim, nossa, chegaram grandes espíritos, eles estão entrando agora aqui, são todos iluminados. E aí, esses mentores falaram para ele, Joaquim, eles já estavam aqui há muito tempo, mas a sua vidência não conseguia atingir a vibração tão elevada. Conseguia ver naquele plano, naquele trabalho, espíritos menos elevados do que aqueles grandes elevados. Foi uma grande lição. E aí ele foi advertido. Tenha muito cuidado, irmão Joaquim, com a sua conduta. Observe a lei, tenha cuidado com seus atos, fiscalize a sua moral, a quantia de amor que põe na prática na vida cotidiana e o modo como exercita a revelação. Claro que Joaquim não saiu dali satisfeito, aquilo mexeu com a vaidade dele, né? Mas esse caso narrado no livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria deixa bem claro ali, né, o quanto nós temos que entender que médium, gente, é apenas um veículo, que ele é relativo. E por isso mesmo, a sua mediunidade não está totalmente desenvolvida. Ele não é um Cristo para ter todas as mediunidades abertas, amplas. E mais, as nossas vaidades, os nossos comportamentos podem destruir as melhores conexões que temos, né, que podemos ter com o plano espiritual. Sabe aquela história, né? Sou tão vaidoso, eu acho que eu sou tão aqui que o que eu estou vendo é o máximo. E tem muito ainda para cima. Tem muita grandiosidade que você não consegue enxergar. Olha esse parágrafo. Cumpre saber que as faculdades, como a própria palavra indica, sejam apenas ferramentas, instrumentos de trabalho, aquilo que pode muito bem ser até muito mal aplicado. Não há ninguém especial, gente. Não há representante de Deus, não há nada disso. O que tem é assim, de tempo em tempo, vem Cristos, grandes espíritos que encarnam para alavancarem os conhecimentos deste planeta, para realizarem ali alguns trabalhos, né? A gente sabe, né? A gente teve há 2 séculos, Bezerra de Menezes, encarnado aqui no Brasil, foi um grande médico, né? Desencarnou, hoje ele é o responsável pelos atendimentos médicos no plano espiritual. Todo médium tem que ter os pés no chão. E essa história do Joaquim mostra muito isso, né? As vaidades, elas precisam ser muito controladas dos médios, e eles precisam se esforçar, né, para manter os pensamentos elevados, principalmente um bom comportamento. E eu falei aqui, né, eles, né, nós precisamos, porque todos nós somos médios. Você pode não ter desenvolvido essas mediunidades, mas são inúmeras. Vai da inspiração às mais elevadas. É um grande desafio, gente, no momento atual, no momento do planeta, a gente ter esse bom comportamento, a gente ter o pensamento mais elevado. Por isso, a importância do orar e vigiar. Porque as coisas puxam para baixo. E a gente tem que nos obrigar a subir, a elevar o pensamento. Eu quero trazer aqui para a gente refletir um trecho do livro que diz o seguinte: existem criaturas que se abismam, que não compreendem o porquê de recomendarmos toda a atenção possível para com os mandamentos da lei de Deus. Nós também estranhamos que, sendo alguns espiritistas, ignorem que a lei de Deus é completa, por conter em si todo o testemunho em favor da moral, do amor, da revelação. Nesses nossos 4 encontros para falar sobre o livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, nós vimos alguns bons exemplos que deixam ali, essas histórias deixam muito clara a importância da reencarnação. A reencarnação é a oportunidade para a gente resgatar as falhas e os desequilíbrios. É a oportunidade de aumentar conhecimento, de desenvolver a sabedoria e o amor, de se livrar de tudo que durante milênios nós absorvemos de formalismos e ritualismos. Nós vimos também que é importante ter uma boa vida, um comportamento, um conhecimento, para a gente desencarnar bem, para a gente ser recolhido, para a gente ser encaminhado. Porque nós vamos ter que evoluir. Nós temos que cada encarnação possa ser um passo. Porque muitos desencarnam em condições bem ruins. São atraídos para regiões muito densas, como a subcrosta, os umbrais internos, externos, e ali perdem tempo nesse processo evolutivo. Uma encarnação, gente, pode mudar a nossa história espiritual, para melhor ou para pior, né? Ela pode nos atrasar nesse processo evolutivo, né? Agora, se tem para o lado bom, para o lado ruim, se pode nos fazer caminhar para frente e nos segurar no processo evolutivo, nessas 2 opções, com certeza, quem vai determinar é você, através do seu comportamento, do seu pensamento, da sua vibração.
Se acertar mais do que errar, o saldo final de uma encarnação será positivo. Eu convido você a ler Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria e seguir com a gente aqui no canal Conhecer para Transformar. Os próximos vídeos serão sobre o livro A Volta de Jesus, também de Oswaldo Polidoro. Quem estará aqui será a doutora Kátia de Barros. Claro, não se esqueça ali, né, que durante todo esse ano nós vamos estudar 21 livros que serão postados aqui no canal Conhecer para Transformar. Eu espero que você acompanhe todos. E claro, né, antes de eu dar aqui alguns recados, eu acho que é tão importante a gente pensar muito nisso, né, gente? O quanto que a gente sempre tem tempo para evoluir, para crescer, para aprimorar, para mudar o nosso comportamento e principalmente para agir em harmonia com os 10 mandamentos, em harmonia com o seu processo evolutivo, da forma mais amorosa, da forma mais sábia. Faça seus comentários nos vídeos, a gente continua essa conversa lá no espaço das mensagens, né? Curta esse canal, faça sua inscrição, acione o sininho, viu? Porque aí você é informado toda vez que tiver um novo conteúdo por aqui. Eu quero que você participe muito, porque é muito bom, é muito legal ter você aqui com a gente. O pessoal do Conhecer para Transformar agradece a sua audiência nesses 4 primeiros episódios, nesses 4 primeiros vídeos de uma longa jornada que a gente vai ter para conhecer um pouquinho mais. Até mais. Tchau, tchau.